Primeiro que nada, eu gostaria de agradecer muito ao professor Alexeis pela confiança que nos deu quando fomos a falar com ele e com Ramiro, e poder criar esse grupo de riscos globais. Foi uma conversa com Ramiro em um lugar perto da Paulista, e parecia que ia ser impossível. Tentamos com muitas outras universidades, e bom, estamos aqui tentando chamar a atenção, tentando fazer que o legado que nossos antepassados deixaram para nós continuem sendo aproveitados pelos seres que vêm do futuro, né? Pelas gerações futuras. Eu estive participando muito de conferências de segurança alimentar e me chamou muito a atenção que, lamentavelmente, a gente não está pensando em riscos globais. Acreditamos que o humano, né, tem toda a capacidade de manter-se na Terra e pensamos, né, no que fala aí, na segurança alimentar. Pensamos que devemos pensar no hoje, não? E não pensar um pouquinho mais para frente. Um pouquinho, bastante para frente. A humanidade tem uma capacidade de permanecer por milhões de anos, né? E de quem depende incrivelmente de nós, né? Por favor. Leo, passa. Que é insegurança alimentar? Não? Isso fala a FAO. A insegurança alimentar acontece quando as pessoas não têm acesso regular e permanente a alimentos em quantidade e qualidade suficiente para a sua sobrevivência, não? Como define a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO. Próximo. E incrível, né? Na atualidade, a gente produz 5.600 calorias per capita no mundo todo, né? E a gente só precisa 2.100. E por quê? Temos 9,8 de pessoas passando fome. O que está acontecendo? É incrível, né? Produzimos o dobro, mais do dobro do que precisamos, mas ainda temos muitas pessoas passando fome. Pior, não estamos em uma época de catástrofe global. Estamos, talvez, em uma época, talvez, em toda a nossa história, mais tranquila, né? Por favor. Eu sou apaixonada pela Aliança para Alimentar a Terra em caso de desastres, ALFEG. O dia que eu conheci essa organização, fiquei convencida de que eu queria trabalhar nisso. Sou engenheira de alimentos. Talvez produzo muita agricultura industrial durante muitos anos de minha vida, provavelmente 20 anos. Eu poluí muito e fiz muitas coisas erradas, mas agora eu estou decidida a ter um melhor impacto com minha carreira. Poder ajudar e talvez ter uma esperança de ter segurança alimentar em caso de um desastre catastrófico global. Por favor, a seguinte. Como as catástrofes afetam o acesso aos alimentos? O primeiro seria a produção de alimentos, a cadeia de suprimentos e distribuição, e acesso desigualitário, perdão. No caso, em quanto à produção de alimentos, a perda de agricultura pode ser afetada por uma diminuição das temperaturas, por um caso de uma queda de um asteroide na Terra, ela vai provocar uma explosão muito grande, e isso vai gerar
inverno vulcânico, né, que pode durar por muitos anos, e com isso pode ser afetada a produção de alimentos. As cadeias de suprimentos e distribuição também podem ser afetadas, talvez porque somos um mundo globalizado e temos, de alguma maneira, muitas cadeias que dependem da eletricidade, né? E, por exemplo, pode ter um ataque de uma tempestade solar externa, como já aconteceu na antiguidade, né? E podemos sofrer as perdas dos canais de transporte dos alimentos. E o acesso equitativo também dos alimentos pode ser porque, apesar de, vocês viram que apesar de que temos uma produção de alimentos bastante grande, ainda temos muitas pessoas que passam fome, né? É isso. Temos, por favor, a seguinte. Temos 4 categorias de catástrofes que afetam a produção de alimentos. A primeira seria a tecnologia e a infraestrutura, não? Especialmente as que apoiam a rede elétrica e a produção de combustíveis fósseis. Como poderia ser afetado com tempestades solares extremas e pandemias naturais. Acabamos de passar uma pandemia e o que se viu foi isso. África estava tendo um problema de gafanhotos e as produções de alimentos em esses lugares eram muito terríveis, muito afetadas, né? E o mundo passando um Covid, não? E isso vai afetar a todo o mundo global, né? Também a falha múltipla do celeiro. O que é um celeiro? Um celeiro é um lugar onde se produz cereais como arroz, trigo, que todo mundo produz, né? Mas quando é afetado por algum tipo de condição, talvez, como falei, a diminuição da temperatura do meio ambiente, ou talvez uma elevação de um aquecimento, né? Como o que falou a Gisele. Né? Temos também os sistemas complexos. Definitivamente, o problema é que todo está sistematizado, né? Se por aí temos uma seca, não só vai afetar a produção de alimentos, sino também, talvez, vai haver problemas de migrações, problemas de pessoas que querem refugiar-se, o que está acontecendo em Europa, né? São sistemas muito complexos, não pode ser, nada está isolado, e coisas desconhecidas, ¿no? Por exemplo, explosões de raios gama, que poderiam destruir a camada de ozônio, ¿no? E deixar as pessoas vulneráveis à radiação ultravioleta. Por favor, a seguinte. Na falha múltipla do celeiro, temos 3 casos. A redução abrupta da luz solar. Temos grandes erupções de supervulcães, por exemplo, Toba, que há muitos anos atrás, né, deixou a Terra talvez reduzida a miles de pessoas. Não? Temos outro vulcão, que é o Tambora, não? E provocou em 1816 um inverno, um ano sem verão, não? E também produz muitas mortes. O impacto de asteroide Chicxulub, ¿no? Que ocorreu aproximadamente há 66 mil milhões de anos. Talvez é o evento de resfriamento global mais famoso. Temos catástrofes agronômicas, como, por exemplo, uma supererva que pode destruir toda a agricultura. Micro-organismos muito poderosos que também podem atacar a agricultura e outros, né? Por exemplo, as abelhas, né? Eventos climáticos extremos em vários continentes. Inglaterra fez um estudo de que provavelmente neste século a gente vai ter uma perda muito grande da produção agrícola por causa do aquecimento global, né? E não é uma coisa que eu não queira falar porque queremos ser pessimistas, sino porque já está acontecendo. Por favor, a seguinte. Os sistemas complexos, temos os multiplicadores de ameaças, não?
Los especialistas acreditan que las alteraciones climáticas son un multiplicador de amenazas. Por exemplo, prevê-se que as secas e as altas temperaturas sejam mortais por si só, mas também aumentariam o número de refugiados que procuram asilo em países com mais alimentos. E, entretanto, a combinação de aumento de temperaturas e dos refugiados pode gerar pandemias, né? E isso complica tudo mais, né? Desastres complexos e em cascata. Durante muitos anos, os cientistas consideraram os impactos dos perigos e dos desastres individualmente, mas há reconhecimento crescente de que os desastres podem muitas vezes ocorrer ao mesmo tempo desencadear outros desastres. Igual, por exemplo, as secas são frequentes acompanhadas por ondas de calor, enquanto os terremotos provocam tsunamis. E mega tsunami desencadeia grande terremoto por grande deslizamento de terra e pode destruir portos e, com isso, destruir as cadeias de suprimentos alimentares. Por favor, a seguinte. O que são catástrofes globais? Primeiro, o que seria risco catastrófico global? Risco de uma catástrofe global poderia ter o potencial de infligir sérios danos ao bem-estar humano em escala global. E uma catástrofe global é evento que causa sérios danos ao bem-estar humano em escala global. É uma catástrofe que causa 10 milhões de mortes ou perdas econômicas no valor de 10 trilhões, por exemplo. Uma pandemia de gripe contaria como uma catástrofe global. Por favor, a seguinte. Temos alguns precedentes históricos, como a fome de 535 e 536 anos. Foram eventos climáticos extremos e ocorreram resfriamento curto de temperaturas, não? E muitas pessoas morreram, né, de fome. Temos a fome de 1816, pela erupção do Monte Tambora. Esse ocorreu o ano sem verão, não? Aproximadamente 90.000 pessoas morreram. A fome, por favor, a seguinte. A fome de 1943 em Bengala, onde estima-se que de 2 a 3,5 milhões de pessoas morreram por fome, malária e outras doenças, né? Temos a erupção do supervolcão Toba, que quase diezmou a humanidade. Provavelmente ficaram milhares de pessoas vivas. Por favor, a seguinte. Temos algum histórico das secas no Brasil, depois dos anos 1500. Eu acho que não tem esse impacto de ser catástrofe global, mas queria que seja considerado. Muitas pessoas morreram em alguns casos. Pode passar a seguinte. Em 1790 a 1793, tive a grande seca, chamada Grande Seca pelos velhos sertanejos, né? Por favor, a seguinte. Em 1877 a 1879, temos uma grave seca, a pior, que atingiu o Nordeste, onde quase os 50% dos pobladores de Fortaleza pereceram. A seguinte. E, bom, nos outros anos, a gente tive secas, mas não foram muito catastróficos. Actualmente, acabamos de apreciar nas notícias que a Amazônia está passando uma de suas piores secas, né? E é muito triste, né? Porque as famílias perdem suas maneiras de ingressos, né? E têm que emigrar para outros lugares. Além disso, pessoas talvez fiquem aí e morrem de fome. Animais estão morrendo por falta de água. É uma situação escalofriante, pessimista, triste. Por favor, passa a seguinte.
Continua. La seguinte. Uma mais. E, bom, que seria a resiliência? Como poderíamos, de alguma maneira, ter uma esperança? Eu acho, né, que temos 3 alternativas. Uma delas seria que a gente poderia estoquear alimentos, não? A outra seria que a gente poderia fazer agricultura de alguma maneira diferente, né? E também a produção de alimentos resilientes. A seguinte, por favor. Enquanto a estoques, é ideal, né? Mas o tempo que os estoques podem manter a humanidade aproximadamente são entre 4 a 7 meses. Então, não é suficiente. Talvez uma catástrofe global possa demorar entre 10, não, a 5 anos e não estaríamos preparados para manter essa quantidade de alimentos estocados. Porque elevaria os custos dos alimentos para as pessoas que estão antes da catástrofe, né? E temos limites, né, para poder guardar alimentos, porque os alimentos são perecíveis. Provavelmente não seria a melhor solução. A seguinte. Talvez agricultura, né? E para isso ainda precisamos pesquisa. A Alfege trabalha nisso, trabalha nas pesquisas de ver que alimentos podem ser resistentes a temperaturas baixas, não? E ainda falta estudar que alimentos poderiam ser cultivados em temperaturas altas e com falta de água. Eu acho que poderíamos fazer isso. Eu gostaria muito que aqui tenhamos miles de pessoas tentando escutar isso que estamos falando, porque se a gente pensa, se a gente se prevê, a gente pode sobreviver. A gente pode deixar de passar fome. Se a gente pensa com um pouco de carinho, você vai ver que temos possibilidades porque estamos fazendo algumas coisas. Só falta que façamos um trabalho, talvez, como Gisele falou, que tem que ter todas as disciplinas juntas, né? Sozinhos não fazemos nada. Talvez, como o meu caso, engenheiros de alimentos, nutricionistas, físicos, geógrafos, sociólogos, filósofos, escritores de ciência ficção e tudo, fazemos um trabalho multidisciplinar e poderíamos conseguir grandes coisas. Pesquisa para ver que alimentos resistem a temperaturas baixas, que alimentos resistem a temperaturas elevadas, né? A batata já salvou a humanidade muitos anos atrás. Provavelmente poderia ser a mesma batata que pode salvar a humanidade de aqui a anos para frente. E existem outros tipos de alimentos que possam de alguma maneira ajudar. Eu estou escutando muito na USP que estão estudando muito as panques, né? E bom, muitas alternativas. A seguinte, por favor. Talvez preparar-nos com estufas simples. Os materiais são muito baratos e temos, né? Talvez só é um pouquinho de pensar como poderia ser em caso de que acontecesse uma catástrofe, quem produziria os plásticos, quem produziria talvez essas partes da estufa que são simples e baratas, né? E estar prontos, né? Já saber que fábricas vão ajudar-nos em caso de que acontecesse isso. Por favor, a seguinte. Temos alimentos resilientes. É um pouquinho extremo, tá? Mas em uma situação catastrófica global, a gente teria que alimentar-se, talvez, né, com gusanos ou insectos comedores de fibras, né? Se a gente não é capaz de alimentar-se com esses insectos, talvez poderíamos alimentar outros animais com eles, para que a gente possa comer essa carne, ou leite. Os cogumelos podem crescer em folhas secas e cascas de árvores, né? E pode ser um alimento resiliente mesmo, que pode, de alguma maneira, aliviar a fome em caso de uma catástrofe global. A seguinte. Também temos a produção descentralizada de alimentos, produção de concentrado de proteína de folhas.
En la actualidad, allí Alfeggi está estudiando qué tipo de folias podrían ser materias primas para hacer ese concentrado de proteína de folia. A manera de producción es simples, precisamos de un moledor, se hace una filtraje do líquido concentrado y tenemos una proteína concentrada de folia que puede también alimentar. En Alfeggi se está haciendo un análisis de cuánto de proteína se podría producir con todas las folias que existen en el mundo en caso de que aconteciese, por ejemplo, una queda de un asteroide en la Tierra y virásemos todo el mundo en un invierno nuclear durante 10 años. Siguiente, por favor. También a produção de algas comestíveis. No Brasil se está avançando muito, né? E provavelmente poderia ser uma alternativa não só para alimentar aos brasileiros, sino a outros países vecinos, né? Segundo os estudos, né? Que se ven que as diminuições das temperaturas, tanto no Brasil como em Argentina, seriam as menores como em Austrália e em Nova Zelanda, de todo el mundo, ¿no? Y podríamos de alguna manera alimentar a nuestros países vecinos. Siguiente. Tenemos soluciones de alta tecnología como la producción de proteína unicelular. Las materias primas son simples, nitrógeno, hidrógeno y CO2. Con un poco de energía puede ser producida una proteína unicelular que actualmente está siendo utilizada en la producción de alimentos. Están fortificando productos como laticínios con proteína unicelular. Entonces, es una industria que ya existe y que también, en caso de que aconteciese un desastre, podría ser una alternativa para tener proteína de boa calidad para las personas. Mas precisamos que os países, precisamos que as organizações, precisamos que as pessoas conheçam isso, para que caso acontecesse uma catástrofe global, que como falam, é questão de sorte, é questão de tempo, pode ser daqui a 50 anos, pode ser daqui a 100 anos, ou podemos sobreviver muito mais anos. Seguinte. Também temos o açúcar lignocelulósico de madeira, de folhas e de resíduos orgânicos. Vegetais, ¿eh? Se hace una hidrólisis química, ¿no? Y luego enzimática, y obtenemos azúcares que pueden ser absorbidos por los seres humanos, ¿no? Vamos a tener muchos árboles ainda, muchas folias que pueden ser utilizadas para la producción de azúcares. Siguiente. E bom, Juan García Martínez recomenda isso. Ele fala que os governos deveriam fazer planos de contingência contra catástrofes globais. Deveríamos investir em pesquisa, desenvolvimento direcionado, como pilotos de construção rápida. Deveríamos mudar na legislação, como Estados Unidos, recentemente com a lei de mitigação de riscos catastróficos globais. Eu acho que é inédito, é o primeiro país que fez isso. Deveríamos pensar na prevenção, né? E quando uno fala de riscos, falam que estamos chamando os riscos, estamos chamando os perigos, e não é assim. Se a gente fala disso, é porque a gente quer que em algum momento, se acontecesse a catástrofe, estejamos preparados, né? Conseguimos convencer a unas pessoas de las comunidades de segurança alimentar de aqui do estado de São Paulo para que passen a nossa proposta hacia a conferência nacional. Tomara que na nacional consiga passar e podamos ter um plano de contingência de segurança alimentar em caso de uma catástrofe global, né? A seguinte, por favor. E muito obrigada.
Alô, alô. Se alguém tiver alguma pergunta para a Ruana, também, Léo, se aparecer alguma pergunta online, tá? Lembrando que quem estiver assistindo a conferência online, nesse momento, precisa escrever seu nome completo, quem se inscreveu, né? Para a lista de frequência, porque o certificado só é dado para quem frequentar 75% das palestras. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma questão? Hein? Sempre vou ter, claro. Não, Ruana, se você quiser conversar um pouco mais sobre a proposta, acho que as pessoas não conhecem, não, é sobre a proposta que você levou para a conferência. Você foi na Conferência Municipal de Segurança Alimentar de Campinas e depois a proposta foi levada para estadual e agora vai ter, se você quiser conversar, falar um pouco sobre isso, sobre o que você achou da conferência também. Não é, talvez seja, acho que as pessoas talvez nem saibam disso, pelo menos quem não está por dentro da segurança alimentar no Brasil, que a gente teve, não é, no Brasil, um período em que o sistema de segurança alimentar foi destruído, não é, e, bom, as pessoas devem ter visto várias notícias, não é, sobre como no Brasil, o Brasil voltou ao mapa da fome, voltou a ter insegurança alimentar, pessoas que não se alimentavam adequadamente, não faziam mais do que uma refeição por dia. Aí agora nós voltamos a ter políticas públicas sobre isso, mas, no entanto, se você quiser dar... nós dois acompanhamos esse processo, acho. Se você quiser falar um pouco sobre isso. Sim. Bom, eu pude participar da Conferência Municipal de Campinas e dentro de todas as propostas, porque o nome da conferência é Segurança Alimentar, Zero Fome, não tinha nenhuma pensando no futuro, pensando caso acontecesse uma catástrofe global, né? Ou pelo menos uma catástrofe regional, talvez nacional. Não tinha uma proposta de como poderíamos actuar, como poderíamos reagir ante uma catástrofe global. E, bom, começamos com uma introduzindo uma proposta para fazer um plano de contingência em caso de catástrofes. Essa proposta passou para a conferência estadual, né? Na estadual também foi uma luta, porque é bem difícil que as pessoas aceitem isso, que pensem que precisamos preparar-nos, e ninguém quer pensar, né? Mas conseguimos que muitas pessoas comprem a ideia, né? E foi votada e chegou também a ser elegida como uma proposta nacional. Agora está indo para a nacional, né? Para Brasília em dezembro. E eu acho que também vai ser uma luta que essa proposta passe, né? Seja elegida como uma das propostas nacionais, que possam dirigir um pouco as políticas durante 4 anos sobre segurança alimentar. Todo mundo pensa, né? Vamos tentar livrar-nos da fome agora, né? Mas ninguém quer pensar o que aconteceria daqui a uns anos se não temos isso. Lembro muito que a Fernanda Damascena tinha escrevido um artigo, né, sobre catástrofes globais, né? E, tristemente, após 3 dias, aconteceu um desastre no Rio Grande do Sul. Ela é de lá. E todo mundo perguntava a ela como ela sabia que ia acontecer isso, né? Mas eu acho que não é preciso saber muito para ver que vamos ter piores coisas, né? Vão acontecer piores desastres, vamos ter provavelmente anos com muita fome, né? E precisamos pensar um pouquinho, né? Eu não falo que tenhamos que fazer muitas coisas, já estamos fazendo. Só que precisamos sentar-nos e discutir isso, né? Quem seria essa pessoa responsável por produzir, talvez, alimentos resistentes a temperaturas baixas? Alguno de vocês sabe ainda cultivar batatas? Alguno de vocês pensou em que deveria aprender a cultivar trigo, né? Muitas poucas pessoas sabem. E a maioria das pessoas que estão preocupadas são pessoas velhas. Eu não vi na conferência jovens, eu vi mais velhos. Então, precisamos que nas escolas, como Gisele falou, se estudem essas coisas, podamos, de alguma maneira,
aprender a cultivar, né? Talvez isso possa salvar-nos em alguma época, né? Não sei, né? Eu não sei, Brenda, hoje você vai cultivar batatas, porque senão vamos morrer de fome, né? Então, são coisas que, de alguma maneira, precisam ser faladas, precisa estar no plano de defesa civil, né? Também estamos tentando que tenhamos no plano de defesa civil esse plano de contingência, caso acontecesse uma catástrofe global, que é diferente a pensar em uma catástrofe regional, né? Uma coisa pequena comparado com alguma coisa global, né? Estamos vendo que a guerra de Ucrânia com Rússia está afetando todo o mundo, né? Todo está mais caro, somos um mundo globalizado. Uma coisa que acontece aqui vai afetar aqui, né? Alô, alô. Tem faltado até antibióticos no Brasil, né? A gente está tendo problemas, vários remédios não se encontram no Brasil desde o começo da guerra da Ucrânia com a Rússia. E depois é que eu fiquei sabendo que tem a ver com a guerra, né? A gente pensa que as coisas não estão conectadas, mas tem. Olha, tem uma pergunta de uma espectadora virtual, que é a Cláudia Mota. Antes eu queria pedir desculpas, eu vi que teve pessoas que fizeram perguntas da palestra da Gisele, mas as perguntas apareceram no YouTube 3 e 5, que era quando a Ruana já tinha começado a falar. Eu acho que rolou um delay, né? Não sei se foi humano ou se foi virtual, mas enfim, apareceu quando a Ruana já estava falando. A Cláudia Mota pergunta, Ruana, qual é o foco das políticas de combate à fome no mundo hoje, considerando que as causas são tão diversas? É terrível, né? Falar de uma política de combate à fome, porque você vê, né, que a gente produz 5.000 calorias per capita e a gente só precisa 2.100. Por que temos fome? E provavelmente se deva muito ao sistema que estamos tendo, né, da agricultura industrial, porque alimentamos animais em vez de alimentar humanos. É muito ineficiente esse ciclo, né? Poderíamos simplesmente alimentar-nos de vegetais e com isso talvez poderíamos resolver, né, esse problema da fome. Mas é um problema muito grande que tem muito a ver com desigualdade e, bom, eu não posso responder essa pergunta. Eu gostaria muito que a gente tome essa consciência e podamos ser parte da solução, né? Todos, né? Eu gostaria de chamar aos pesquisadores, aos estudantes, que pensemos com carinho sobre isso. Se a gente se prepara, vamos ter melhores oportunidades e vamos ter provavelmente um mundo mais igualitário, com mais equidade e menos fome, né? Alguém tem alguma pergunta? Assim, as duas levantaram a mão ao mesmíssimo tempo. Bem, você está mais perto, então vamos lá. Ruana, eu queria que você falasse, assim, se você conhece e pode contar para a gente boas práticas aqui no Brasil para a segurança alimentar, tanto pensando nos nossos problemas mais imediatos quanto para o futuro. Bom, boas práticas, né? Talvez reduzir muito os resíduos, né? A gente bota muito alimento, né? A gente compra mais do que deve. Na pandemia, lembram, né? Todas as pessoas saíam a comprar desesperadamente alimentos e não sei, né? Não sei se era necessário, porque algumas vezes a gente logo está jogando no lixo, né? Diminuir os resíduos é bem importante, né? A gente pode comer cascas, a gente pode aproveitar outras partes que estamos jogando fora. Eu acho que seria uma coisa bastante importante e útil, né? Eu vi uma reportagem onde a gente recolhe lixo e encontra coisas que ainda poderiam ser comidas, né? A gente vai a um mercado e se vê que a cenoura tem uma manchinha, já não quer, né? Ou tem algum defeito, já não quer, né? E isso é triste, né? Porque aí se joga e se você conta quanto são toneladas de alimentos jogados que poderiam alimentar a pessoas, né? Juana, parabéns pelo trabalho, muito legal. Obrigada. Fiquei pensando aqui,
né? Você falou, olha, talvez o que possa nos salvar é a batata. Gente, o que eu preciso aprender para plantar batata? Né? Porque eu lembro que a gente, quando estava no pré, a gente pegava e plantava o feijão no algodão. Eu lembro que também tinha uma parada da batata. Mas, assim, a minha preocupação é como é que a gente faz, assim, quais são os alimentos que a gente deveria ensinar os nossos alunos a plantar. Por exemplo, o pessoal lá de Sevilha, eu sei que eles fazem lá as hortas, eles ensinam a fazer horta dentro do apartamento. Mas assim, você precisa ter toda uma dinâmica para aqui. Então, eu fiquei pensando, como é que a gente faz com a base? Não é? Eu preciso aprender, eu vou para essas aulas. Assim, o que a gente deveria fazer? Porque me parece que a agricultura local seria parte da solução. Não é? E aí é um pouco a gente viver aquilo que os nossos avós viveram. Né? Só que agora, talvez, dentro do apartamento. Como é que você conhece práticas dessa natureza? Quer dizer, quais seriam esses alimentos? Sim, bom. Eu pude ver com muita alegria, quando fui à conferência, que o que mais tem de propostas é fazer hortas urbanas, né? Hortas escolares, hortas urbanas. Então, as pessoas estão começando a pensar que tem que começar a produzir e estão aprendendo de novo, né? E estão ensinando também. Então, isso é muito bom. Por isso é que falo, se a gente se senta e fala, vamos fazer isso e temos que fazer isso, porque queremos ter um plano de contingência, eu acho que se somos equipos multidisciplinários e multiorganizações e participa o governo público e também a academia e também a comunidade civil, eu acho que poderíamos fazer uma coisa bem interessante que pode salvar, como falo, a humanidade, né? Não só o Brasil sempre vai ser a despensa do mundo, eu acho, que é um país abençoado, que tem, onde você joga alguma coisa, cresce. Eu acho que por isso deveríamos ser liderança, né? Uma liderança que possa demonstrar ao mundo que a gente pode, né? Que a gente consegue. Essa ideia nasceu de uma reunião de Ramiro com Ray Taylor, em Londres. Ele falou, por que você não faz uma conferência de riscos globais no Brasil? Ele veio com toda a ideia, né? E provavelmente daqui a pouco vamos ter esse plano de contingência como uma realidade. Temos coisas que já estamos fazendo, né? É incrível, mas o triste é que não tem jovens. Eu vejo muito velho, né? Eu fui na conferência e todo mundo tem 60, 50 anos para cima, né? Aposentados, né? E eu queria ver jovens como Brenda, como Felipe, né? Tentando aprender essas coisas, porque não, eles vão morrer logo, né? Tá, então, eu acho que vamos ter que continuar fazendo estas conferências, vamos tentar chamar mais atenção. Juntos vamos poder conseguir grandes coisas. Obrigada.